palavra dessa noite, ela vai ter um cunho um pouquinho mais técnico talvez, porque é o momento onde nós vamos começar a montar as peças do quebra-cabeça. A partir de amanhã à tarde, emendando à noite, a palavra, com aquilo que nós construímos hoje, vai fazer muito mais sentido e já vai dar para a gente ferver o caneco um pouquinho mais. Mas eu preciso que nessa noite, mesmo que eu talvez não conte muita história, experiência, não grite, eu preciso que você me acompanhe, construindo o raciocínio, que vai fazer muito mais sentido quando você ouvir a palavra e a ministração de amanhã à tarde. Então vamos lá. 1 de João, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Você pode repetir isso comigo? Diga: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A NVI, a nova versão internacional, não mudou muito, só diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa da Trindade, talvez menos conhecida ou entendida da igreja, inclusive nos ciclos pentecostais, carismáticos, renovados. Porque na verdade a gente fala muito nele, mas pouco sobre ele. Eu creio que temos uma falta enorme de ensino. Eu particularmente nasci e cresci numa igreja evangélica, sou grato a Deus por isso, mas a igreja que meus pais frequentavam quando eu era ainda bem criança, e mesmo algumas depois mudando de cidade, eu brinco que algumas delas quase davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos foi só para aquela época, que nada mais disso a gente pode esperar que aconteça hoje. E muitas vezes o que eu ouvia sobre o Espírito Santo, pelo menos o ensino onde eles se defendiam daquilo que aparentemente os pentecostais ensinavam, dava quase a entender que ou isso tudo era balela, ou se fosse verdade era bom a gente ficar com medo. Porque se o Espírito Santo te pegasse, só Deus sabe, e aqui no caso é literalmente só Deus sabe o que poderia acontecer com você. A gente cresce num ambiente, eu em um, você em outro, que muitas vezes formata a nossa opinião. Eu tenho visto gente crescer nos ambientes, nos ciclos pentecostais, carismáticos, embora estava em ambientes onde havia liberdade para a ação do Espírito Santo, havia uma má administração enorme a respeito de como lidar com os dons, havia abusos. Eu não sei qual é a sua história, mas eu gostaria que você pudesse ouvir o que nós vamos ensinar esses dias, não a partir da sua experiência, mas a partir do esforço que nós vamos fazer para construir uma doutrina. O que estamos fazendo aqui é estabelecendo uma doutrina. O texto fala a respeito de permanecermos em Deus e Ele em nós. E temos o conhecimento, a certeza disso através de um único e simples, porém poderoso fator, que Ele nos deu do seu Espírito. A razão pela qual o Espírito Santo nos foi dada, querido, é da mais alta importância, é da mais alta relevância. Eu ouso dizer a você que não existiria, não haveria vida cristã sem o Espírito Santo, assim como não haveria sem o Pai e nem o Senhor Jesus. Muitas vezes os crentes olham para o Espírito Santo quase como se ele fosse um opcional desses de carro. Que quando você vai comprar e diz, bom, se der para ter ar-condicionado, melhor. Se der para ter vidro elétrico, melhor. Se der para ter direção hidráulica, melhor. E alguns crentes assim, se der para ter o Espírito Santo, legal. Mas se não der, eu sobrevivo. Isso não é verdade. O Espírito Santo não é como opcional de carro. Eu diria que sem ele não tem o carro ou o carro não anda. O Espírito Santo, querido, ele é apresentado num lugar de muita importância na nossa relação com Deus. Olha o que João está dizendo: nisto sabemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. O fato de Deus ter nos dado do seu Espírito não é algo sem importância. Muitas vezes nós não paramos para pensar por que o Espírito Santo nos foi dado.
quando na verdade ele veio e veio justamente com uma missão. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, e ele faz a pergunta: não sabeis que vocês são santuário do Espírito Santo que habita em vós? Eu olho para uma declaração como essa, quando ele pergunta isso, e ele está tratando quase como quem diz: ei, vocês não sabem o óbvio, que vocês são o santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Quando a Bíblia diz que ele nos deu o seu Espírito, não está dizendo apenas que ele deu em um momento ou outro, para uma experiência ou outra. A Bíblia diz que essa dádiva do Espírito Santo, a certeza de que Deus está em nós e nós nele, é o fato de que ele veio morar, é o fato de que ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Nós somos a verdadeira casa de Deus. O Novo Testamento inicia com uma declaração de Estevão dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. No Velho Testamento isso foi verdade. A presença de Deus estava confinada a um prédio, o templo. A palavra de Deus nos mostra que há um momento específico onde Jesus na cruz brada: está consumado. E a Bíblia diz que o véu do Santo dos Santos, aquele lugar que um único homem, apenas um homem, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar para oferecer o sacrifício no dia da expiação. Esse lugar inacessível, esse lugar do qual o historiador Flávio Joséfo, a fonte histórica mais confiável depois da Bíblia, diz que o sacerdote entrava com a roupa cheia de sinos e amarrado numa corda. Qual era o propósito dos sinos? Enquanto eles estão tilintando, eles sabem que o camarada está se movendo e está vivo. Qual era a razão da corda? Se o sino parasse de tilintar, eles poderiam puxar, porque saberia que ele morreria. Se entrasse naquele lugar de qualquer forma, de qualquer maneira, ele seria fulminado pela presença de Deus. Houve uma época em que a glória de Deus esteve confinada a um prédio. Mas Estevão diz: ele não habita em prédios feitos por mãos de homens, pelo menos não mais. Quando o véu se rasgou, Deus diz: minha presença não estará mais limitada ou confinada a esse lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Eu e você somos morada de Deus no Espírito, diz a carta de Paulo aos Efésios. Eu e você somos o santuário de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Agora, por que você acha que o Espírito Santo veio morar em você? Será que é porque não tinha mais lugar para ele no céu? E ele descobriu que podia morar em você de graça, sem pagar aluguel? Obviamente nós sabemos que essa não é a razão. O Espírito Santo veio habitar em nós, veio habitar em mim, veio habitar em você, com um propósito. Ele tem uma missão. E nós precisamos entender que essa missão, o papel que ele tem a desempenhar, ele é essencial. Eu quero começar falando, primeiro ponto do que eu quero compartilhar, né? Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem hoje, seria o Espírito Santo em nós. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar é sobre a importância do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que sem ele não há arrependimento. Jesus diz em João, no capítulo 16, no versículo 8, se você quiser tomar nota esses dias, nós vamos trazer uma enxurrada de texto bíblico. Em João 16, 8, Jesus, falando do Espírito Santo, diz: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não existe convencimento do pecado sem a ação do Espírito Santo. Não existe arrependimento sem a operação do Espírito Santo. E sem arrependimento não tem nada, porque o arrependimento é o começo de qualquer reaproximação do homem com Deus. A mensagem que Jesus veio pregando é essa: arrependei-vos e, em segundo lugar, depois de arrepender, crede no Evangelho. Muitas vezes eu vejo gente pregando para os outros, dizendo: você tem que crer. Não, antes de crer, a Bíblia manda arrepender. Em primeiro lugar, arrependimento. A fé vem em segundo. Se você vai para Hebreus capítulo 6, que trata dos rudimentos da doutrina de Cristo, arrependimento primeiro, fé depois. Quem nos conduz ao arrependimento? O Espírito Santo. Quem produz a fé depois e é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé? O Espírito Santo. Ou seja, sem a ação dele, o homem jamais vivenciaria o arrependimento ou teria um encontro com Cristo. Sem a ação do Espírito Santo não há novo nascimento. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3 e no versículo 5,
ele fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Há um lavar do Espírito Santo que é chamado de o lavar da regeneração. Regenerar é gerar de novo, ou nos levar a nascer de novo. Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, quando está falando do novo nascimento. Não há arrependimento e, em segundo lugar, quero destacar, não há novo nascimento sem a ação do Espírito Santo. O que mais o Espírito Santo tem a missão de fazer? Abra aí sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O texto diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diga comigo: somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. A Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que nos transforma progressivamente de glória em glória, com a glória cada vez maior. É o Espírito Santo que não só nos transforma de pior para melhor, mas na imagem do Senhor Jesus. Ou seja, sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há novo nascimento e também não existe nem mudança e nem crescimento espiritual. Você acha mesmo que a obra do Espírito Santo não é importante? Ela, na verdade, é essencial, ela é crucial. Não existe vida cristã sem isso. Nós podemos destacar ainda o entendimento, a compreensão, de que nessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, se você voltar lá no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, 7 e 8, e disse: o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele chama a lei, a velha aliança, de o ministério da morte. Paulo escreve aos Romanos e diz que por meio da lei o pecado se manifestou, a força do pecado, que é a morte, também se manifestou. Ele se refere à lei como ministério da morte. Mas o Novo Testamento, esse período da nova aliança, é chamado, é classificado, é adjetivado de uma forma que não dá para deixar de reconhecer a proeminência da obra e do ministério do Espírito Santo. Paulo chama a nova aliança de um ministério do Espírito. Basicamente ele está dizendo tudo aquilo que o Pai planejou e que Jesus já executou na cruz. Ele passa a estar disponível, acessível, ele pode ser vivido na minha e na sua vida, única e exclusivamente através da obra do Espírito Santo. Toda a vida cristã, esse tempo da nova aliança, é chamado de um ministério do Espírito. É tudo a obra, o serviço do Espírito Santo. Sabe, eu quando criança, eu tentava imaginar quando as pessoas me ensinavam sobre a Trindade, esse mistério bíblico. Aliás, a palavra Trindade nem está na Bíblia, ela não existe na Bíblia. É uma tentativa, ela significa triunidade, é uma tentativa de explicar algo que está além da mente e da razão. Eu ficava pensando, se são três como são um, se é um como são três. Eu muitas vezes ouvi explicações que eu achava interessante, que mostravam como as três pessoas interagem. Por exemplo, alguém, e esse é um exemplo antigo no meio pentecostal, diz que você pode comparar a Trindade com o Sol. Eu achei muito interessante. Ele diz, o astro, aquela bola que se você colocar uma chapa de raio-x para filtrar e você vai enxergar algo redondinho, o astro em si, a gente poderia dizer, esse é Deus o Pai. A luz, o seu brilho, é o Senhor Jesus. Mas o calor que você sente na pele é a ação do Espírito Santo. Mas por mais que as pessoas tentassem ilustrar essa interação, eu tinha muita dificuldade de aceitar. Eu pensava no Espírito Santo como uma coisa, como uma energia. Eu achava o Espírito Santo é um poder. Ele está executando alguma coisa para Deus, mas eu não conseguia tratá-lo como o próprio Deus. Mas quando você lê as Escrituras, isso fica claro, isso fica evidente. Não só que Ele é Deus, que Ele é tratado como sendo um com o Pai,
mas que ele é uma pessoa e não uma coisa. Interessante que uma personalidade na Bíblia, e a gente precisa, perceber isso, por exemplo, quando Jesus, só reforçando a ideia aqui de que ele é Deus, quando Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios por Belzebu, o maioral dos demônios, Jesus começa a confrontá-los e ele diz o seguinte, ele usa essa expressão dizendo, como vocês falam isso quando eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus? Mas quando você compara o Evangelho de Mateus e o de Lucas, você encontra uma variável. O outro relato diz, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, a ação do Espírito Santo é apresentada pelo próprio Jesus como o dedo de Deus, o toque de Deus, a mão do próprio Deus em ação. A minha ideia não é ser exaustivo, a gente pode gastar muito tempo falando disso, mas é importante que talvez, se você não ouviu sobre isso, que você comece enxergando dessa forma. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Uma coisa interessante de qualquer personalidade, seja Deus, anjo, demônio, homem, é que a personalidade ela tem 3 elementos, ela é composta de pelo menos esses 3, esse tripé que sustenta a personalidade. Vontade, raciocínio e emoções. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11. Como lhe apraz, em outras palavras, como ele quer. Então ele tem vontade. A Bíblia diz em Romanos 8, 27 sobre a mente do Espírito. Fala de raciocínio, da mente, de lógica e de razão. E Paulo escreve aos Efésios e diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele pode ser entristecido. Agora, nós precisamos entender que ele não apenas é Deus, que ele não apenas é uma pessoa, mas Jesus o apresenta como alguém que continuaria aquilo que ele começou. Vai comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versos 16 e 17. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O texto diz assim, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. 2 coisas que Jesus fala aqui. Primeiro ele diz, não estou abandonando vocês porque eu volto. A minha ausência será temporária, mas durante o tempo da minha ausência, eu vou enviar um outro. Essa palavra traduzida como outro fala, outro igual em qualidade. Exatamente como o primeiro daquele a quem se faz a comparação. Ele diz, vou enviar um outro ajudador. Algumas versões traduzem como ajudador, outras consolador. A palavra no original grego é parácletos ou paracletos, chamado ou convocado a estar do lado de alguém. Era usado para falar de alguém que pleiteava a causa de outro diante de um juiz, de um intercessor, de um conselheiro de defesa, de um assistente legal, de um advogado. É impressionante a abrangência do significado. Jesus diz, um outro igual a mim, que será o ajudador de vocês. Olha o que Jesus está dizendo, não vou deixar vocês órfãos, porque o que eu comecei, alguém do mesmo nível que eu vai continuar, até que eu volte. Mas quando eu lia esse texto, eu não conseguia, até porque demorou muito para eu saber que essa palavra usada, o outro fala de alguém igual em qualidade, eu não conseguia pensar no Espírito Santo como alguém no mesmo nível de Jesus. Eu imaginava ele, com o perdão da palavra, como uma espécie de estepe, aquele que você só bota no carro na hora que a roda principal furou. Aí ele é o reserva. Na falta do pneu original, nós botamos o step. Se puder continuar com o original, o step vai ficar sempre guardadinho. E eu tinha esse entendimento equivocado sobre o Espírito Santo. Até que um dia eu estou lendo João 16, avança um pouquinho.
Quando Jesus volta a falar do mesmo assunto, João 16, a partir do versículo 12, e diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Olha o que Jesus está dizendo: eu tenho muito para dizer para vocês. Está falando dos seus 12. Ele diz: mas vocês não podem suportar agora. O que eu preciso descarregar, parte daquilo que ainda não falei, vocês não têm condição de suportar, de receber, de entender, de aguentar. Mas Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda verdade, não apenas parte, não vai deixar de lado aquilo que vocês ainda não podem, ele vai guiar vocês a toda verdade. Ele vai entregar aquilo que eu não posso comunicar para vocês agora. Basicamente, irmão, eu quero que você pense que Jesus está dizendo: o Espírito Santo não vem só para tentar o mesmo nível ou algo inferior. Ele está dizendo: quando ele vier, vocês serão promovidos a um nível de entendimento, a um nível de compreensão. Vocês serão capacitados a entender e a suportar aquilo que agora eu não consigo fazer com vocês. Nós precisamos olhar para a obra do Espírito Santo como alguém que não apenas veio continuar, mas sem dúvida podemos dizer, ainda além de continuar, levar para um outro nível aquilo que Jesus começou, aquilo que ele veio fazer em nós. Eu gosto de uma parábola que Jesus contou, aquela do bom samaritano, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Eu amo a tipologia bíblica. É interessante que às vezes você tem um assunto que está espalhado em toda a Bíblia e você tem que ficar juntando as peças do quebra-cabeça para enxergar tudo. Mas às vezes a Bíblia, num texto, ela resume tudo. E a parábola do bom samaritano, para mim, é uma dessas. Lá em Lucas 10, a palavra de Deus diz o seguinte: que um samaritano, ele descia de viagem. E aí você, antes do samaritano, que é quem ganhou o título da parábola, você precisa lembrar. A Bíblia fala de um homem que, enquanto seguia a viagem, ele ia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que ele foi assaltado e que esses assaltantes não só o roubaram, mas o espancaram, o mataram e o deixaram meio morto. É o único lugar da Bíblia que tem essa expressão, meio morto. Eu entendo esse meio morto assim: não morreu, mas sem condição de se levantar. A gente diria aí hoje quase um estado de coma. Não cessou a esperança, mas ele não dá conta de se recuperar. O texto diz: descia por aquele caminho, primeiro um sacerdote o viu, passou de largo. Depois um levita igualmente o viu, também passou de largo. E depois a Bíblia diz: vinha também um samaritano. E esse samaritano, que nós passamos a classificá-lo bom pelo que ele fez, ele socorre esse homem. A Bíblia diz que aplica nas suas feridas azeite e vinho, ou coloca numa cavalgadura, ou leva para uma hospedaria, paga o hospedeiro dizendo: cuida dele até que eu volte. Além da história que Jesus queria contar, porque Jesus falou sobre amar o próximo. Alguém querendo se desculpar diz: quem é meu próximo? Jesus basicamente com a parábola está dizendo: o próximo é a bola da vez. Não é próximo só de ser vizinho, morar do lado, não é próximo só de você ter relacionamento, é aquela pessoa perto de você que precisa de ajuda. Esse é o seu próximo. Mas Jesus podia só ter explicado isso, mas ele recheou essa parábola de significados que eles entendiam. Quando a gente fala Jerusalém, Jericó, para nós não significa muita coisa. Mas eu quero que você pense com a mentalidade de hoje. Muitas vezes nós associamos determinadas cidades a algumas coisas. Por exemplo, se eu falar aqui Rio de Janeiro, o que é que você pensa? Tem gente que pensa praia, Corcovado, tem uns que já pensam em Arrastão, Bala Perdida. Dependendo o tipo de história que você viu, a experiência que você teve, a uma associação. Outro dia eu estava no meio de alguns jovens que tinham se convertido, a maioria veio do mundo das drogas, e eu perguntei para eles: se eu falar a palavra Amsterdã, o que é que vocês pensam? Todo mundo: droga à vontade, sem ser crime. Porque as cidades acabam ganhando significados por aquilo que elas representam.
Quando Jesus fala que esse homem saiu de Jerusalém, ele está falando de uma cidade na Bíblia que reconhecidamente é um lugar de bênção. Jesus diz, não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele aponta para os eventos futuros e como o propósito de Deus vai se convergir lá. Mas Jerusalém é apresentado na Bíblia como um lugar de bênção. Já Jericó, por outro lado, é um lugar de maldição. Mesmo que tenha sido um lugar de conquista, Josué se levanta e diz lá em Josué 6, maldito seja o homem que reedificara Jericó. Com a perda do seu filho primogênito, coloca os fundamentos, com a perda do seu filho mais novo, vai colocar as portas. E quando você lê 1 Reis 16, 34, a Bíblia fala de um tal de Iel, betelita, alguém que era de Betel. Ele decidiu, apesar da palavra, reconstruir Jericó. A Bíblia diz, com a perda do seu filho mais novo, mais velho, o primogênito, colocou os fundamentos, que era o começo. Com a perda do mais novo, o caçula, as portas, que eram o acabamento. A Bíblia diz, conforme a palavra que Deus havia dado a Josué. Jericó passa a significar, na linguagem bíblica, um lugar de maldição. Então ele está falando de alguém que sai de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus diz descia, e ele não está falando só de um declínio geográfico, porque Jerusalém é mais alta que Jericó. Ele está falando de um declínio espiritual, de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus está contando a história da humanidade. Jesus está falando da queda do homem. Quando o homem pecou, ele foi roubado. Jesus diz, se referindo ao diabo em João 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O homem e a humanidade foi roubada por conta do pecado e da queda. Quando o homem toma a decisão de sair do lugar de bênção, onde Deus o colocou, para o de maldição, quais foram as consequências? Ele não apenas passou a estar separado de Deus, ele perdeu o que Deus havia dado, ele foi espancado e foi largado meio morto. Graças a Deus não morreu, não era o fim da esperança. No entanto, não tinha como se ajudar. Então nós percebemos o quê? A figura do sacerdote, uma figura religiosa, Jesus escolhe. Ele passa e não tem ajuda para oferecer. Se nós estamos falando que esse homem caído representa a humanidade no pecado, e que está nessa condição porque deixou o lugar de bênção para um de maldição através da desobediência do pecado, e essa foi a consequência, a pergunta é, por que o sacerdote não podia ajudá-lo? O texto lá de Lucas diz que ele descia pelo mesmo caminho, estava na mesma condição. Quando a Bíblia apresenta o levita, diz a mesma coisa, igualmente o levita, então também está descendo o mesmo caminho, está na mesma condição. Interessante quando o samaritano entra na história, que é quem vem para resolver a coisa. A Bíblia só fala que o samaritano ia de viagem. E se você tentar estudar os pontos geográficos, das duas uma, ou ele está cruzando aquela via, ou ele está fazendo o caminho contrário. O que eu particularmente acredito que é a tipologia mais interessante, porque Jesus veio justamente para tirar o homem do lugar de maldição e levá-lo novamente ao lugar de bênção. Que o samaritano figura a obra de Jesus, ninguém vai negar, porque se o homem naquela condição é o homem caído, o único que tem salvação para ele é Jesus. A Bíblia diz que ele aplicou azeite e vinho, duas figuras que estão presentes na regeneração. O vinho que celebramos na ceia, ou o suco da uva, que figura o sangue de Jesus, mas também o óleo que fala da ação do Espírito Santo presente no lavar da regeneração. Agora, o samaritano, ele aponta para Jesus, ele converge na pessoa de Jesus de várias formas. Por exemplo, os judeus não se davam com os samaritanos e não aceitavam os samaritanos. Por quê? Quando você volta na história bíblica, Samaria, que era a capital de Israel, do Reino do Norte, no período dividido depois de Roboão, o filho de Salomão. Eles, na verdade, foram colonizados pela Síria, foram conquistados pela Síria. E eles, antes de Babilônia, a Síria talvez foi o reinado que mais chegou perto de ser o primeiro império mundial. Eles tinham uma estratégia interessante, eles trabalhavam com repovoamento. Quando conquistaram Israel, eles vão na capital, que é Samaria, eles tiram a nata do povo, a classe pensante, religiosa, todo mundo que forma influência, e levam em cativeiro para outro lugar. Mas eles trazem gente dos outros povos que eles conquistaram e fazem povoar Jerusalém. Ali eles criaram uma mistura de raças, de línguas, de costumes, de crenças. Por que eles faziam isso? Para enfraquecer a identidade daquele povo. Para que dessa forma fosse muito mais fácil controlar todo mundo do que ter gente se unindo em torno de uma só crença e propósito para resisti-los. Qual foi o resultado dessa técnica? Uma grande mistura.
Os judeus, pela lei de Moisés, não podiam se misturar com os gentios, mas a partir disso, Samaria virou o lugar da grande mistura. Com o tempo, à medida que eles começam a ser restaurados, voltar para Deus, eles olham para o samaritano e dizem: vocês não são judeus. Para nós, vocês são gentios. Interessante que os gentios, os não-judeus, olham para o samaritano como quem diz: vocês não são gentios. Para nós, vocês são judeus. Porque eles, na verdade, eram uma mistura de uma coisa e outra. Por causa disso, se tornaram rejeitados. Quando Jesus se introduz na história, falando de si como um samaritano, o que ele está apresentando? A visão de que ele seria rejeitado pelo seu povo. João 1, 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Embora diga a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Mas também Efésios 2 fala que Jesus veio convergir num só corpo, reunir num só corpo judeus e gentios. E é isso que o samaritano era, uma mistura de judeus e gentios. Ele está apontando para si. Mas eu não creio que o samaritano figura apenas a pessoa de Jesus. Ele figura um período. Porque se você olhar os outros personagens, também figuram um período. A história da humanidade pode ser dividida em 3 períodos. Em Romanos 5, 12, a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. Tudo começa com Adão. E a Bíblia diz: e a morte passou a todos os homens. A humanidade está caída, estragada desde o início. E a Bíblia diz lá em Romanos que de Adão até Moisés, ainda que não houvesse a lei, reinou a morte, a mesma condição. Até Moisés, é interessante você ver os sacerdotes aparecendo na Bíblia aos montes. Você vai ver um Melquisedeque aparece sacerdote. Você vai ver um Jetro, sogro de Moisés, sacerdote. Você vai ver todos os patriarcas sacrificando, oficiando como sacerdote. Eu gosto de chamar esse período de o período do alto sacerdócio. Cada um levantava como sacerdote. Mas a partir de Moisés, Deus institui um culto e um padrão. E as coisas mudam. Quando Jesus fala do sacerdote, ele está falando do primeiro período. A morte está reinando, o período do alto sacerdócio, não há nada instituído, estabelecido como a partir de Moisés, onde Deus separa a tribo de Levi, a linhagem de Arão. Qualquer um pode se levantar e ser sacerdote. Durante esse período nada foi resolvido. Por quê? A humanidade estava na mesma condição, ninguém podia fazer nada. Então Jesus introduz a figura do levita. O levita, diferente do sacerdote, embora o sacerdote também fosse um levita, nem todo levita era sacerdote. Quem nasce em Jundiaí é jundiaiense. Todo mundo que nasceu em Jundiaí, além de ser um jundiaiense, também é um paulista, porque nasceu no estado de São Paulo. Agora, nem todo paulista é um jundiaiense. Se nasceu na vizinhança, pode até ser paulista, mas não é jundiaiense. Jundiaí é algo menor geograficamente, dentro de algo maior que é o estado de São Paulo. Então você tem que pensar nos sacerdotes assim: eles eram uma classe familiar dentro da tribo de Levi, menor do que o resto da tribo. Jesus começa usando o sacerdote não só para falar da tribo, tanto que logo depois ele introduz o levita. Quem era o levita? Era parte da tribo ministerial. De novo ele está falando de gente num lugar de ministração para os homens que não fez diferença, que não resolveu o problema. Mas quando ele mexe só no levita, sem falar de sacerdote, o cara que sacrificava no templo, Jesus está passando uma imagem. Nessa época, a maioria deles estava espalhado onde? Nas sinagogas. E nas sinagogas eles atuavam como mestres da lei. Eu particularmente acredito que Jesus está pegando a figura de alguém que está associado à lei de Moisés para falar de um segundo período. O primeiro de Adão até Moisés. Em João capítulo 1, versículo 17, diz: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade, porém, por meio de Jesus. Então nós temos um período de Adão até Moisés, nós temos um segundo da lei de Moisés até que Jesus venha. Nesses 2 primeiros nada foi resolvido. Quando a Bíblia fala do samaritano, não é apenas a pessoa de Jesus, é um terceiro período, que envolve da primeira até a segunda vinda. O que o samaritano fala para o dono da hospedaria? Estou te dando aqui 2 denários, cuida dele até que eu volte. Ele está dizendo: eu vou me ausentar, confio essa humanidade caída aos teus cuidados, para que quando eu voltar, a coisa esteja resolvida. Alguns, e eu não tenho tempo para mexer nesse assunto, arrisca botar até um elemento escatológico, porque o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Quando ele diz: estou te adiantando 2 denários, ele diz: garantido que eu fico 2 dias fora. Se gastar mais, se tiver um trocado aí na conta, a gente acerta na volta. Então nenhum de nós pode tomar isso como exato demais,
Mas isso nos faz pensar em algo mais. De Adão até Jesus, nós temos 4.000 anos de história da humanidade. Ele está falando de um período que ele diz, eu arrisco voltar entre mais ou menos 2, o que fechariam 6.000 anos de história de humanidade. E a Bíblia fala o tempo todo com figuras. 6 dias você trabalha, um 7º você descansa. O livro de Apocalipse fala de um reinado de Cristo de 1000 anos, que seria, na opinião de alguns, não quero tomar partido aqui, o descanso sabático. Irmão, a parábola é profética de ponta a ponta, independente dessa cronologia ser exata. Agora vamos pensar, se Jesus está resumindo o propósito eterno de Deus, o plano todo da redenção, vamos na parte que interessa. Nós não estamos no primeiro período, nós não estamos no segundo, graças a Deus já passou, nós vivemos o terceiro, onde o samaritano veio resolver o nosso problema. Amém? Agora, até que ele volte, durante o período da sua ausência, ele basicamente deixou 2 coisas relevantes. E diz, depois que eu socorro você, o trabalho tem que ser continuado na hospedaria. Há um lugar onde aquilo que o próprio Jesus começa é continuado. Eu creio que isso é uma figura da igreja. Mas ele diz, alguém que cuida da hospedaria, que lidera, que manda nesse negócio, que é o hospedeiro. Jesus diz, eu vou enviar um outro ajudador, alguém que continue aquilo que eu comecei. Isso significa que depois de entendermos a salvação que Jesus realizou, talvez as doutrinas mais importantes que a gente realmente precisa entender, se a gente quer que essa obra seja concluída, tem a ver a forma como entendemos e vivemos igreja, mas principalmente entendemos a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando a gente reconhece a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo, isso nos leva agora a um outro lugar. Reconhecemos que Ele está em nós, nós nele, pelo fato de que nos deu o seu Espírito. Então, Deus ter nos dado o seu Espírito não é sem importância. Ele veio habitar em nós, para quê? Porque Ele tem uma missão a ser cumprida, a ser realizada. Aí começamos a missão desde a parte do arrependimento, novo nascimento, mudança, transformação, dar continuidade ao que Jesus começou. Agora, como o Espírito Santo faz essa obra? Vá comigo para Romanos capítulo 8, verso 26. E aqui nós temos o conceito que vai ser melhor explorado de uma forma muito empolgante amanhã, que é o conceito da interação com a pessoa do Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Outra versão diz, nos ajuda em nossa fraqueza. Você pode repetir comigo? Diga, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Algo interessante por trás dessa palavra, traduzida como nos ajuda, nos assiste, é que no original grego ela é um palavrão. Palavrão no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. Outro dia alguém me perguntou, pastor, onde o senhor... Porque na hora de falar do sunanti lambanomai eu gastei. Falei, sunanti lambanomai é a composição de 3 palavras. Sun, anti e lambano. Alguém me perguntou, e o mai? Falei, a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Na época eu lembrava, tinha decorado para impressionar vocês, mas eu esqueci agora. Aí porque eu apresentei isso de um jeito assim, o cara me perguntou, onde você estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada, eu tenho um aplicativo no meu tablet, que quando eu toco o dedo na palavra, ela puxa, aí para ficar mais culto, a gente diz o léxico da concordância do Dr. Strong, que estudou o grego, o hebraico, o aramaico, a vida inteira e deixou tudo de lambuja para nós. Mas essa palavra é a composição de sum, anti e lambano. O anti é uma palavra conhecida na língua portuguesa porque teve a influência, né, dessa palavra do grego. Ela não é latina, ela vem antes. Antes significa contra. Mas sum e lambano, junto com anti, significa a junção de 3 palavras. Pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém. Ou seja, supondo que esse púlpito fosse pesado, que não é, e que para movê-lo eu precisasse de ajuda, que não é o caso. E de repente, né, eu dissesse ao pastor Deigman, me ajuda a carregar esse púlpito. O que eu estou pedindo para ele? Essa ajuda, com a palavra em português, a gente pode só dizer, bom, ajuda a resolver. Então talvez eu até poderia sentar e ele vir levantar e puxar para mim, como alguém que substitui minha tarefa. A palavra específica que o apóstolo Paulo escolheu não é essa. Supondo que isso fosse pesado e eu não pudesse fazer sozinho, ele também não viria para fazer sozinho.
Então, Sunanti Lambanomai é pega firme, junto comigo, contra alguma coisa. Em outras palavras, estaria pedindo a ele, pega a outra ponta do peso. Pega do outro lado, para quê? Para carregarmos juntos. E aqui nós temos um ponto central, depois de entender a importância do Espírito Santo, o quanto ele é essencial na vida cristã, que ele habita em nós e que ele veio para fazer algo, é entender que a obra do Espírito Santo não é unilateral. Ele não faz essa obra sozinho, porque tem uns crentes folgados dizendo, Espírito Santo, me ajuda aí, ele vai sentar numa banqueta para assistir o Espírito Santo fazer. Na vida cristã, querido, não só a obra do Espírito Santo é essencial, mas a segunda verdade nós temos que entender, ele interage, ele age em conjunto conosco. O Espírito Santo não vai fazer a obra dele sozinho. A Bíblia diz que ele veio nos ajudar. Ou seja, nem você dá conta de fazer sem ele, sem a ajuda dele, mas ele também não te substitui, porque ele não vai fazer sem que você faça a sua parte. É aqui que muita gente bagunça as coisas. A gente fica, quando fala do Espírito Santo, a gente atribui o fluir dos dons do Espírito, por exemplo, como se tudo fosse da parte dele, unilateralmente. A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. Quem é que tem que buscar? Eu. Mas quem que libera o dom? Ele. A Bíblia diz, ele distribui conforme lhe apraz. Mas ele não distribui para quem não está buscando. Ele não faz a parte dele, se você não fizer a sua. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4,14, diz, não seja negligente em relação aos dons, ao dom que te foi concedido. Espera aí, o dom é do Espírito Santo? Sim. Mas eu posso negligenciá-lo? Sim, porque o Espírito Santo não opera o dom sem a minha participação. Os dons do Espírito são uma parceria entre Deus e o homem. Tem a parte, o elemento de inspiração de Deus, e é necessário a minha correspondência. Paulo escreve em 2 Timóteo 1,6 e diz, reaviva, outra versão diz, desperta o dom que é em ti. Ele não diz, Timóteo, dobra o joelho e ora, Espírito Santo, devolve o dom, reacende o dom. Ele diz, você desperta. Por que ele está mandando Timóteo despertar? Basicamente ele está dizendo, você que botou o dom para dormir, você que acorde. Essa é a lei, irmão. Pelo menos eu vi um pregador uma vez contando que um outro pregador estava assim, empolgado no auge do sermão, ele olha na primeira fila e vê um senhor já de idade dormindo no ombro da esposa. Ele ficou aborrecido. Para ele aquilo foi um sinal de desrespeito e que a mensagem não estava interessante. Ele para de pregar e diz, minha senhora, por favor, acorde seu marido. Ela olhou para ele e disse, acorde o senhor, quem botou para dormir foi o senhor. A história é mais ou menos assim, quem botou para dormir que acorde. É essa a argumentação de Paulo com Timóteo, desperta o dom, reaviva o dom. Ele está dizendo, é você que vai ativar o dom. Há uma grande confusão, querido, de gente esperando o Espírito Santo fazer alguma coisa, enquanto o Espírito Santo também está esperando a gente fazer a nossa parte. E nós não temos ido a lugar nenhum, por falta de entender não só a importância da pessoa e do trabalho dele, mas também por falta de entendermos como interagir com ele. A essência dessa nossa conferência é te ajudar a entender a interação. Amanhã eu quero entrar num lugar importante que não vai só te ajudar a entender a operação dos dons, do sobrenatural, mas mais importante do que isso é entender o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando a gente olha para essas verdades sobre a interação, em Atos 7:51, quando Estevão está pregando, ele diz aos judeus dos seus dias, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo pode ser resistido? Sim. Se ele pode ser resistido, a obra dele não é unilateral, porque eu posso cooperar com ele ou não. Ele não pode ser resistido, querido, porque ele não é Deus o suficiente, mas porque Deus decidiu que não ia trabalhar sozinho. Deus nos deu o direito de escolher, o direito de cooperar ou não com o que ele faz. E nós não podemos esperar uma obra unilateral. Tem uma visão na Bíblia que quando nós falamos da obra e da ação de Deus, ela me deixa muito e muito empolgado. Está lá em Ezequiel 47. É a visão que o profeta Ezequiel tem do rio de Deus. O rio de Deus, para mim, é uma das maiores figuras do mover do Espírito Santo na Bíblia. Não só porque o livro de Salmos diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas se juntar o relato da visão de Ezequiel 47 com a de Apocalipse, o rio emana do trono de Deus, do próprio Deus. É uma extensão dele mesmo. Faz o que só Deus pode fazer.
Ezequiel disse na sua visão: por onde aquelas águas passam, tudo volta a viver. Quando essas águas tocam o Mar Morto, até o Mar Morto vai ser sarado, vai se encher de cardume de peixe. O texto está falando de um rio que não só emana de Deus, mas que faz só o que Deus pode fazer. Agora, sabe o que é interessante? O anjo que está na visão fala para Ezequiel e diz: vem comigo. A Bíblia diz que eles mediram 1000 côvados. Isso dá mais ou menos meio quilômetro. E ele diz: vem comigo. Eles vão medindo. Quando termina a medição dos 1000 côvados, a Bíblia diz: rio adentro, a água dava nos tornozelos. Mas eles não pararam aí. Vira para o irmão ao seu lado, que talvez te dê um livro de presente ou um CD no final. Fala para ele: porque ainda não é hora de parar. Então a Bíblia diz que agora eles medem mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, um total de 1 quilômetro. E a Bíblia diz que a água agora está dando no joelho, está ficando mais fundo. Mas não pararam. Vira para o outro vizinho e fala para ele: porque não é hora de parar. O texto diz: mediram mais 1000 côvados, agora no total de 1,5 quilômetro. Irmão, não sei se alguém já mediu 1,5 quilômetro rio adentro. A Bíblia diz: agora a água está dando na cintura, já não está mais tão raso. Mas também não pararam. Por quê? Vamos lá como um coral? Porque não era hora de parar. A Bíblia diz: andaram mais 1000 côvados. Agora sim, 4.000 côvados, 2 quilômetros. A Bíblia diz que eles param não porque o rio terminou, mas porque não precisa mais ir a lugar nenhum. Porque já chegaram onde deveria chegar. A Bíblia diz: eram águas profundas. Eram águas para se nadar. Agora, deixa eu te ajudar a entender algo. Vida no Espírito é algo parecido com a visão desse rio. Alguns de nós entramos só um pouquinho e o nível de influência dele vai até um ponto. Outros de nós nos rendemos um pouco mais e o nível de influência dele aumentou, agora está no joelho. Outros avançamos um pouco mais e ele já tem água nos lombos. Mas deixa eu te dizer, não importa se você está lá com água no tornozelo, no joelho ou no lombo, é lógico que a diferença da quantidade de água tem que ser reconhecida, mas em qualquer um desses 3 níveis, você está com o pé no chão. Isso significa que você se controla, você se governa, você decide: eu vou para cá, eu vou para lá. Mas quando você chega onde não dá mais pé, quando você chega nas águas profundas, não é mais você que se governa, agora é o rio que te carrega. Há um lugar onde ele vai assumir o completo controle. E nós não podemos parar de avançar rio adentro, enquanto não chegarmos ao lugar da mais profunda rendição ao Espírito Santo. O problema, irmão, é que a gente tem uma ideia, um conceito equivocado, uma fantasia de avivamento. A gente fica imaginando que avivamento é o rio de Deus fazer uma inundação na nossa vida. Tem crente que a vida inteira está esperando: uma hora o rio vem, uma hora vai dar um enchente espiritual, uma hora... Irmão, deixa eu te dizer, não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Sabe, nós estamos esperando o Espírito Santo fazer algo sozinho e ele também está esperando a gente. A gente fica: cadê o rio? E ele está dizendo: cadê a turma que não entra? Interação é a chave. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que algo poderoso acontece quando interagimos, mas que algo terrível pode acontecer quando não interagimos. Eu vou deixar para falar melhor disso amanhã. Degma, já vem para cá para nós parecer que está acabando. Em Efésios 4:30 a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Há um nível de falta de interação da minha e da sua parte que vai deixá-lo entristecido. Mas Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: ou não sabeis que o Espírito anseia por vós até o ciúme, mais do que apenas se entristecer, a gente pode deixá-lo enciumado. Agora tem algo que me assusta um pouquinho mais. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Tem outra versão que diz: não extingais o Espírito. Está comparando ele a um fogo que precisa ser alimentado, mas que se não for alimentado será extinto. Qual é a verdade diante da qual nós estamos sendo expostos? Sabe que a Bíblia está dizendo que existe uma certa tecnologia espiritual que tem tipo um botão, que se o crente apertar o botão, puf, o Espírito Santo deixou de existir? É lógico que não. Quando a Bíblia fala de apagá-lo, está falando de apagar a influência dele na sua vida. Porque se você não coopera com ele, ele vai se afastando cada vez mais. Ele vai perdendo a influência cada vez mais.
E ou você pode deixá-lo muito aceso, ou você pode chegar ao ponto de apagá-lo. A palavra de Deus fala de um nível de distanciamento. Isaías 63:10 diz: e eles entristeceram o seu Espírito Santo. A palavra traduzida ali, entristecer, em outra versão ela pode ser traduzida de diversas formas. Há um tanto de tradução em algumas versões e outros, que a gente pode incluir no significado da palavra. Eles magoaram o seu Espírito Santo. Eles aborreceram o seu Espírito Santo. Eles causaram dor ao seu Espírito Santo. O texto diz: pelo que ele se lhes tornou em inimigo. Irmão, o ponto mais trágico da relação de um homem com Deus não é apenas quando ele deixa de manter o Espírito Santo aceso, não é apenas quando ele vai se afastando e essa interação vai diminuindo, mas é saber que isso pode chegar um momento onde as coisas vão terminar e não vão terminar bem. Porque isso pode colocá-lo numa posição de, em vez de ser o seu ajudador, o seu maior amigo, ele pode se tornar o seu inimigo.